Rosana, tem um ponto interessante de convergência entre o que o Calil e o Davi, apesar de assistimos aqui, eu sou sempre contra você, a gente vai prosseguir, eu tenho a impressão, isso aí. É por isso que a gente separou eles, colocou Isso, eu você já aí fiquei no no meio só para mediar aqui. vai para o YouTube aquelas cenas, os convidados saem no braço, você já deve ter visto isso várias vezes, mas em geral é por política. Né? Mas agora voltando ao sério, provavelmente o que está na cabeça de todos, depois de ouvir as duas últimas intervenções, é a seguinte: se nós estamos falando da nossa capacidade de aprender dos fatos históricos, e a pandemia do Covid-19 é um imenso fato histórico na nossa porta ainda, e a gente acompanha, por exemplo, o empenho do legislativo brasileiro, através da CPI da pandemia, e tentar identificar o que foi feito, o que não foi feito, independentemente dos aspectos políticos eleitorais. Eu quero focar no seguinte, a partir do que o Davi acabou de dizer: há lições que a gente implementou, ou, que é um pouco a leitura que eu fiz do que o Davi falou, não sei se eu interpreto você corretamente, Davi, nós estamos fazendo os mesmos erros de sempre. Olha, pergunta difícil de responder, mas infeliz, eu normalmente sou muito otimista, mas infelizmente acho que nesse aspecto, acho que a gente continua não aprendendo, né? Quando a gente fala em termos de o que foi a pandemia, você ver que no meio daquela tragédia sanitária, nós, né, médicos da infectologia em especial, acho que todos, mas da infectologia em especial, todo mundo sobrecarregado, trabalhando, né? E vem uma notícia de superfaturamento, de coisa que era para ter entregue e não entregou. E você fala, não é possível, é inimaginável que num momento crítico deste que o mundo está enfrentando, a gente ainda tenha algumas mentalidades no sentido de querer tirar alguma vantagem naquele momento. Então, eu diria, William, que nesse aspecto eu não me animo tanto. Eu acho que tem coisas que essa característica, infelizmente, a gente acaba carregando, e eu acho que esse aprendizado, quando eu falo em aprendizado, eu acho que é muito mais no sentido científico, tecnológico, acho que muito mais nesse sentido de você ter acesso às coisas do que nessa pergunta específica que você está me fazendo. Que foi o ponto que você ressaltou também, Calil. Você se referiu de forma muito elogiosa ao avanço da tecnologia em função do desafio que nós enfrentamos. Mas a conversa agora veio um pouco mais para a nossa capacidade. Nossa, eu digo, nossa sociedade e os governantes que nos representam. Podem as pessoas se acharem representadas ou não, estão lá, foram eleitos. Aprenderam? Então, se aprenderam, vão, primeira coisa, patrocinar ou aumentar a verba para o SUS. Porque, como falamos, a grande esmagadora parte da população é cuidada pelo Sistema Único de Saúde, que é um sistema brilhante. Aonde ele estava mais bem aparelhado, mais bem financiado, a mortalidade por Covid reduziu nas regiões. Isso é claro, né? Isso é uma coisa lógica. Então, esse sistema tem que ser muito prestigiado. Outra coisa importante, na pandemia nós tivemos muita solidariedade de empresas, pessoas ajudando com verbas, isso foi uma coisa extremamente útil, inclusive no Hospital das Clínicas, onde eu faço parte, nós tivemos muito auxílio. Agora, isso não basta, porque passou a pandemia, acabou e tal. O que basta é um sistema de financiamento melhor. E isso eu falo há décadas, desde que me conheço por gente. É um sistema subfinanciado, é um sistema subvalorizado, você não tem plano de carreira. Então, quer dizer, o SUS realmente, algum dia, de alguma maneira, claro que o país é um país pobre, o país não é um Estados Unidos, mas aí você vai comparar, bom, trilhões de dólares também foi uma tragédia na pandemia, mas estamos falando do SUS. Sem dúvida nenhuma é um sistema brilhante de atendimento, os profissionais têm que ser valorizados, têm que ter plano de carreira, isso de alguma maneira, ou parcerias, ou de alguma maneira tem que melhorar, porque senão nós vamos, passou a pandemia, houve o SUS foi brilhante, na minha opinião. Agora, e aí? O que aconteceu? O que vai ser feito a mais pelo que aprendemos e passamos? Por enquanto, você não vê atitude nenhuma.